Bora live. Hoje a gente tem um desafio chamado a liderança interna, né? Eu sou Tanessa Oliveira, trabalho com o feminino. Eu trabalho com o feminino que é potente, que é essa força. E hoje a gente está começando, né, uma live de 30 minutos para a gente poder destrinchar aqui o que vai acontecer nesse desafio da liderança interna. Quando eu coloquei o desafio, eu não sabia, né, qual posição eu poderia colocar isso, de fazer, né? Então, esperar a live se espalhar, o pessoal entrar, mas a apresentação foi feita. Então, hoje a gente vai trabalhar essa liderança interna. Estão me ouvindo bem, né? Deixa eu esperar o pessoal entrar. Porque eu tô vendo os comandos aqui, até o joinha apareceu. Então, o que que a gente vai trabalhar nesse hoje, né? A primeira aula, que eu vou trazer aqui, o que que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer o que que acontece quando acontece tudo dentro do corpo feminino, né? Dentro do corpo feminino, a gente entra no instinto animal, que é a sobrevivência. A gente está lutando pela sobrevivência, ainda está lutando para conquistar o nosso espaço. Então, ou a mulher, né, ela, ela quer mudança, ela quer desenvolvimento, e o que que acontece dentro dela quando acontece tudo? Então, eu vou trazer isso muito nessa live. O que que essa mulher acontece? Né? Ela entra em luta, ela entra em fuga, sacrifício, então ela entra muito nesse lugar. E muitas das vezes, né, quando eu comecei a desenhar a minha jornada, o meu movimento terapêutico, eu desenhei da forma feminina. Mas muitas das vezes a gente não quer fugir, né? Quer lutar e fugir. O feminino, ele quer sempre lutar e fugir. E eu quero trazer a essa aula esse baseamento, porque que a gente sempre entra em sacrifício, ou em luta ou fuga. O feminino é mestre de fugir dela mesma, de lutar com ela mesma, porque existe duas partes nossa, né? A que quer se conectar com ela e aquela que quer se conectar com o mundo, que é o nosso feminino, nosso masculino. E muitas das vezes a gente fica perdida entre esses dois mundos, e aí é que a gente atropela o nosso desenvolvimento, a nossa vida, o nosso corpo. Então, quando a gente entra nessa luta ou fuga ou sacrifício, que é esse não poder do feminino, né? Porque muitas das vezes a gente foi calada, a gente foi silenciada, e aí a gente entra em estado de sobrevivência. Eu não posso. Eu não posso prosperar, eu não posso ganhar meu dinheiro, eu não posso estar no meu corpo. Até o meu corpo me dá medo. A pressão da insegurança. Olha os sintomas, vai percebendo aí, o cansaço emocional. Já tentei de tudo e nada dá certo. Então, esses são os efeitos do feminino, né? Os homens que entrar na live, esses são os efeitos do cansaço, de sempre estar no limite. A hiperdependência, né? A gente não depende de ninguém. A dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade de descansar, a ansiedade, a cobrança crônica que a gente tem, a necessidade de controle, de pegar tudo e querer controlar, auto, esse auto, né? Esse auto automático nosso de estar sempre de pedir permissão, né, para ser mulher. Quem pede permissão, né? Por que a gente tem que pedir permissão? Então vai olhando no seu sistema o que acontece quando acontece tudo. Por que você olha sempre para fora antes de olhar para dentro? Esse foi o pilar da minha mudança. O pilar dessa voltar para mim. Maria, Jana estão aqui, elas já olharam para o feminino, para esse corpo que pode habitar e pode prosperar. E você? Quanto tempo você vai esperar para começar a fazer o que tem que ser feito com o teu corpo, para sair desse estado emocional, que transforma, né, em nome de dependência, sobrevivência, mas o que a gente não quer? Habitar o nosso corpo. E o automático emocional de repetição de padrão, mesma consciência, vem da onde? Se eu tenho tanta consciência, se eu tenho tanta coisa para mudar na minha vida, eu já sei o que fazer, mas como fazer, né?
Como fazer essa mudança? Como a sobrevivência afasta a gente do dinheiro, dos relacionamentos e da nossa própria identidade. De perguntar sempre o palpite da outra pessoa, de tudo que eu estou vivendo. Acreditar que aquela pessoa que fala de mim é aquilo mesmo. E eu vou, né? Eu vou tanto na onda, eu vou tanto na sobrevivência de querer agradar todo mundo, que eu acredito. Até eu acredito que eu sou mal, que eu sou uma pessoa, né, que não está bem. O que o corpo faz com você quando você não se sente seguro? Porque a nossa segurança interna, essa liderança interna, ela vem disso. Quando eu me seguro? Quando eu me seguro? Quando eu me seguro? Porque eu seguro todo mundo lá fora, mas a mim eu não seguro. Esse desafio veio para mudar a sua percepção sobre o feminino. Tenho certeza que todas que estão no desafio, se você ainda não está, tá lá no link da bio, Desafio Liderança Interna. Você vai pensar diferente. Você vai agir diferente. Você vai comer diferente. Você vai pensar antes de agir. Você não vai agir mais no automático. Pode ter certeza, isso que eu entrego. Os primeiros passos para criar uma segurança interna, o que você vai ter aqui dentro desse desafio, que serão 5 aulas, 5 comandos e meditações diárias para você sintonizar o seu mundo interno, para você sair da dependência, da procrastinação, da ansiedade crônica. Exercícios de percepção corporal, comandos práticos para você parar de se abandonar. Pequenos movimentos dia a dia. E aí eu quero perguntar para você, quando você se abandona? Então eu vou contar uma história para vocês. Há mais ou menos no começo do ano eu comecei a me abandonar de novo. Eu comecei a olhar para o mundo externo e procurar, né, satisfação. Isso aqui tá bom, isso aqui não é. E aí eu fui fugindo de mim, fui fugindo de quem eu era a potência, aonde eu prospero de verdade. Eu fui fugindo, fugindo. O que é consequência de fugir de nós mesmos e fugir do nosso verdadeiro potencial? Porque a gente não sabe, né? A quebra financeira. As pessoas desistindo dos processos porque eu estou desconectada de mim mesma. E como que as pessoas vão se conectar comigo, que sou terapeuta, que sou mentora, se eu estou desconectada de mim? E com esse movimento eu aprendi algo sobrenatural. Eu aprendi que toda mulher luta e foge e vive em sacrifício, porque ela não pôde olhar para ela. Quando a gente era pequena, dentro já do útero, a gente não pôde ser mulher. Você sabia que a maioria das mulheres, das mães, elas desejam um homem para não sofrer os mesmos traumas femininos? E a gente já vem para o mundo com esse trauma de não poder ser nós mesmos. A maioria das mulheres que passaram por um processo terapêutico comigo, elas entraram nesse lugar. Eu não posso olhar para mim, eu não posso descansar, não tenho nem permissão de descansar. E quando o cérebro, né? Vamos para a neurociência, o cérebro está colapsado, ele sempre está procurando um perigo para poder se escapar, porque tudo é perigo para essa mulher. Porque Deus do útero, ali onde foi formado o seu sistema nervoso central, ela vive em achar não posso ser eu. Eu não posso ter o direito de ser mulher. Porque dentro do útero eu já fui rejeitada. Muitas delas sofreram, né, esse apagão da mãe de falar, não tô grávida. Até o 5º mês. Então, o nosso trauma feminino não acontece agora, ele acontece dentro do útero da nossa avó. Porque dentro do útero da nossa avó, a gente já estava lá. Porque todos os óvulos, eles nascem juntos. Então, a gente já estava ali. O nosso pequenininho semente já estava ali. E é por isso que eu fico reagindo sempre à vida. E lutando, ou fugindo de mim mesma. Porque Deus do útero, você aprendeu esse mecanismo. O mecanismo de sacrifício, de vai e volta, vai e volta.
e nunca permanece com você mesma no processo de sucesso. Porque, né, Deus que a gente nasceu, o nosso sucesso foi baseado no sucesso masculino. E se o nosso sucesso foi baseado no sucesso masculino, a gente não tem lugar. Então a gente não habita o nosso corpo. A gente sai do feminino e quer fugir dele o tempo todo, até que acontece algo extraordinário, que a gente entra num deserto, que aconteceu comigo lá em janeiro, dezembro, janeiro, um deserto. E eu querendo fugir de mim mesma, eu fugi de novo. E foi quando eu me inteirei de novo de mim. Fui chamada de novo pelo meu feminino. Trata feminino, trata o seu e trata de outras mulheres. E foi daí que nasceu vários movimentos aqui dentro. Até eu hoje poder, né, tá aqui e fazer esse desafio com vocês. Porque eu vou estar me desafiando, vou estar junto de todos que estiverem lá. Me desafiando a cada vez mais a habitar o meu corpo, a minha própria história. Porque muitas das vezes, né, a gente entra no processo de cocriação, de criar algo novo, uma realidade nova, e a gente vai com a nossa identidade de dor. Por isso que não acontece nada, nada muda ou volta. Então, para você poder permanecer, você tem que fazer uma frequência neural dentro do seu cérebro, que ele cria novas sinapses neurais, que ele vai criar uma ponte e falar assim, agora ela quer, que é o hábito, o movimento de estar fazendo, que vai te ligar à nova vida dos sonhos que você quer. O que você sonha? Você já sonhou? Eu não sei se vocês viram, né? Tem um filme que chama, um filme que tá na Netflix, o meu nome é, como que chama ela? A Gina, eu não sei. O nome da mulher. E aí o nome dela, quando ela volta pro feminino, ela volta pro prazer, ela volta pra sensação de vida, pelo libido. Ela volta para esse, não é o libido sexual, é de ter prazer, de comer, de viver, não de se anestesiar. Esse filme abre a nossa jornada. Eu quero que todas vejam. Eu vou colocar esse filme lá no nosso grupo. Se você não está no grupo, pode entrar. É para você. E aí, quando você se conecta com o seu feminino, você se conecta com o seu libido, com o seu prazer, com a sua história, com a sua verdadeira, com a sua história, não a história do outro. Você vai ver tudo nesse filme. Você para de se conectar, se conecta com você, com o seu prazer, com a sua dança, com o seu corpo. E ali tem uma parte que ela faz as pazes com o corpo dela. E é tão lindo esse filme, né? Eu vou fazer a sinopse dele, porque, né, eu vou analisar e falar para todas as mulheres, vai ser o boom do nosso desafio. E aí ela para de querer agradar e acaba se agradando de si mesma. E aí, quando ela volta para si mesma, ela consegue falar: não, agora aqui chega. E aí, até que o parceiro, né, o marido dela, pergunta: eu quero a minha Argirita. Aí eu falei assim: mas eu quero ser eu quero ser eu, a Argirita minha, aquela que eu gosto. Então, esse filme marca essa trajetória minha também. Eu vou ser quem eu nasci para ser. Eu vou usar a minha verdadeira identidade, o meu posicionamento como masculino, o meu posicionamento como feminino, mas eu nunca vou deixar mais de habitar o meu corpo feminino. Porque lá é onde que eu encontro respostas. Ainda mais quando a gente procura resposta no mundo, né? Que eu vou procurar resposta num lugar que não tem resposta para mim, a pessoa nem sabe o que eu faço. E a gente está procurando resposta. O que eu devo fazer com isso? O que eu devo fazer com aquilo? Então, esse desafio é para você parar de procurar a resposta no externo e procurar no interno. Você se inteirar de você, você habitar o teu corpo, você amar o seu processo. E aí a gente entra na neurociência, que é a parte mais linda, que é a sinapse. Quando você faz sinapses neurais, porque o seu cérebro, você sabe, né? Vou dar uma aula aqui. O seu cérebro não sabe o que é realidade, o que é imaginário.
Então, tudo que você dá para ele acha que é real. Se você dá perigo, ele vai estar no perigo. Se você dá ansiedade, ele vai sempre agir na ansiedade. Se você dá prazeres imediatos para ele sempre vai agir assim. Ai, cadê minha dopamina? Barata, chocolate, rede social. Ele sempre vai agir como você treinou ele. Para você desviciar o seu cérebro, demoram 3 meses. Da dopamina barata, dos movimentos. O seu cérebro fala, o meu cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, para você criar a sua realidade, sua riqueza, o seu dinheiro, a sua prosperidade, o que você tem que fazer? Criar uma nova vida, criar um novo jeito de se movimentar. E assim, eu tive, né, de fevereiro, demiti parte das pessoas que faziam terapia comigo porque elas não queriam entrar nesse movimento de olhar para a realidade e falar, isso aqui não é a minha realidade, eu vou criar outra. E ela não perdurava, porque, né, para criar um hábito novo, você tem que passar, bater no velho. E você tem que bater nele várias vezes. Eu vou continuar, mesmo que as coisas estejam fora do lugar ainda. Antes de acontecer, né, a ordem, tem um caos. Então, para gerar uma ordem, eu tenho que gerar um caos. Então, a sua vida começa, eu começo a olhar, isso aqui não é para mim, esse ambiente não é para mim. Então, você começa a se movimentar e você começa a criar um nova sinapse. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui eu fico, isso aqui eu quero. Autoconsciência, saber o que está acontecendo, consciência, autoconhecimento, tudo isso é muito válido. Mas como que eu faço para mudar isso? Criando uma nova identidade. Não tem outro lugar. Você não vai encontrar. O que mudou a minha realidade de faturar, de faturamento, de aceitar as mudanças, porque vai mudar muito. Você vai ter que falar não. E para você ocupar esse lugar de limite, de ordem, você vai ter que modelar o seu cérebro. É por isso que o desafio existe. Enquanto você não modelar, não voltar para si e falar: eu sou importante, eu sou inteligente, eu sou próspera, e só dizer não vai, você vai ter que praticar uma ação, um hábito que perdura por pelo menos 7 dias. É por isso que o desafio existe. Ó, 18, 18. Então, o desafio vai agir assim. Eu vou dar aulas, 5 aulas aqui no Instagram. Hoje a gente está fazendo um movimento do corpo. O que acontece quando tudo acontece aí dentro? O que acontece? Quando eu não consigo descansar, quando eu não consigo olhar para a mudança. Porque, né, a mudança ela te puxa para trás, né? Quando eu decido, eu tenho uma decisão, ela te puxa. Ai, não era esse momento, não era agora, não podia investir, não podia fazer, não podia não sei o quê. E te puxa, mas te puxa muito. Mas tem um movimento que você vai, continua. Eu continuo comigo, eu continuo na mudança, eu continuo fazendo. E é aí que a mudança acontece. Aí eu consigo criar a minha vida dos sonhos. E no dia 18, que é o fechamento, a gente vai ter uma aula no Zoom para todos que estiverem lá no grupo. Vai ter um processo terapêutico, vai ter realmente o final dessa jornada, desse desafio, aonde eu mostro para vocês tudo o que tem que ser feito a partir de agora que você criou, né? Um hábito novo, o hábito de ficar, o hábito de parar de lutar, o hábito de não se abandonar. Quando você habita o seu feminino, você habita a sua abundância, a sua prosperidade. E o dinheiro é fruto, né? Se eu estou dentro, inteira, integrada, liderando as minhas emoções, os meus instintos, a minha percepção, eu consigo liderar lá fora. Aí as coisas vêm. Eu vou contar todos os segredos, tudo que acontece quando tudo acontece, de bom. Porque do ruim eu vou tirar você desses hábitos ruins e voltar para si. Na meditação já começa. Hoje vai ter uma meditação às 19 horas que eu vou soltar. Já começa o seu desenvolvimento. Já começa você fazer uma nova sinapse.
E aí toma bastante água nesse movimento. Porque na hora que o cérebro está fazendo novas sinapses, ele está criando um novo movimento. E aí o seu movimento que eu chamo, né, de, como chama, né, que o algoritmo do cérebro, ele não consegue mais ver, né, ai, falta, ele não consegue ver dor, eles vai começar a pegar coisas que têm a ver com o que você tem dentro. Se você sempre pensa coisas ruins, você vai, né, o seu IA não, né? O seu algoritmo vai trazer coisas ruins. Se você começar a pensar coisas boas, movimento para dentro, eu me vejo, eu me cuido, eu me olho, eu não me abandono. O que que o seu algoritmo vai mostrar para o mundo? Eu me vejo, eu me olho, me posiciono, eu tomo decisões certeiras, eu falo não. Então aí seu algoritmo vai começar a trazer, vai começar a limpar e vai começar a movimentar. Aí você consegue criar ou co-criar, né? Somos co-criadores. Deus é criador, né? Do céu, da terra, de tudo. E nós somos co-criadores. Por quê? Né? Na inteligência, né? Na espiritualidade, nós somos essência dele. Então, se eu crio com ele, porque co-criação é criar com ele. Se eu acredito que existe um pai do céu que pode, que é a fé, eu crio junto com ele. E a fé vem daí, eu crio junto com ele. Mas se eu estou no movimento para fora, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que, nossa, eu não posso parar, eu não posso descansar, a gente não cria para dentro. Aí o algoritmo, né, porque quem cria conteúdo aí, ó, o algoritmo ele não vai trazer as pessoas certas. Porque você está criando na falta. E quando você cria na falta, mais falta você tem. Então você tem que, como que chama o algoritmo? Como chama? Esqueci o nome. O algoritmo do cérebro. Então, tem um movimento que você tem que fazer cerebral, que ele vai, eu falei, sistema reticular. O sistema reticular é o nosso algoritmo. Então, se ele vai procurar sempre alguma coisa que está errada, ele vai sempre. Quando você entra no lugar, ele vai procurar. E aí, quando eu paro de procurar dor, porque eu não estou olhando para a dor, eu estou olhando para o progresso, para a prosperidade, aí ele também vai procurar isso. Porque cocriação é criar com Deus. Eu crio junto com Ele. Eu não crio diferente, eu não crio igual, mas eu crio junto com Ele a minha realidade. E você volta a sonhar. Esse filme que eu vi final de semana, ele mostra que ela não sonhava. E aí ela não conseguia imaginar, o cara contando a história para ela, ela não conseguia imaginar. Porque ela já não tinha imaginação, ela não tinha libido. Quando a mulher está desconectada dela, ela não tem libido. E o libido não serve só para o ato sexual. O ato sexual é o ato. A gente, mulher, a gente não cria para fora, a gente cria para dentro. A nossa sexualidade é para nós. A nossa maturidade é para nós. O nosso desenvolvimento é para nós. Só que fomos ensinados a para fora, para fora, para fora. Se você ler a jornada da heroína, você vai ver que a gente começa a criar para fora e depois a gente volta para dentro. Então agora eu crio para dentro. É você escolher dentro desse desafio a criar para dentro, a se conectar com você, a se conectar com realmente o que é verdadeiro para você. A sua verdadeira polaridade, a sua verdadeira essência, o feminino. Então eu conto com vocês essa primeira aula. Então a gente vai estar falando sobre o movimento do cérebro também, neurociência, neurotrauma. Dentro desse desafio, você vai aprender muita coisa que você vai poder colocar na sua vida, na sua jornada. E nunca mais você vai falar assim, cara, paralisei. Eu estagnei porque não consegue mais. Depois que você entra no movimento comigo, pode perguntar a Jana, a Maria, você não estagna mais. Porque você entende com o movimento cerebral, com o movimento do trauma, porque o seu corpo, o trauma está aqui, ó, guardado, é por isso que eu não consigo crescer.
Aí quando eu cresço, eu me assusto, porque o trauma vem Deus do útero. Quando eu estava crescendo, sua mãe pode ter traumatizado com alguma coisa, com alguma perda financeira, perda amorosa. O pai não esteve, o pai abandonou, como minha história. Meu pai me abandonou, a minha mãe estava com 3 meses de gestação. Então, esse movimento de voltar para você é voltar para o seu útero, para a sua raiz, para o seu mundo feminino. E eu te ensino isso agora, com a neurociência, com a psicanálise, com o sistema familiar. Com o seu contexto, eu te ensino agora, nesse movimento, nesse desafio, a olhar para você. E você vai começar a criar junto com o Pai do céu. Para as mulheres que não tiveram pai, que não acreditam, não são de acreditar no novo mundo, vocês vão passar a se acreditar. Porque é uma criação para dentro. Nosso sistema nervoso precisa ser gerenciado. O nosso trauma não pode mais comandar a nossa vida. A gente tem que comandar o nosso trauma. E a gente tem que olhar para ele. E eu te ensino nesses 7 dias. Tá bom? Então a gente vai ficar aqui, é meia hora de live só, é meia aula de aula para você entender o que acontece quando acontece tudo. A nossa primeira aula era o corpo. O que acontece no seu corpo quando acontece tudo? Né? O corpo em sobrevivência. Se você está sobrevivendo, você não está vivendo. E para ter vida, você tem que ter libido, você tem que ter vida na sua vida. E é isso que eu te ensino nesses 7 dias, com esse desafio. Tá bom? A criação é para dentro. Não tinha te pensado dessa forma, sim. Porque, né, na neurociência explica, você quer criar com o movimento do mundo lá fora. E quando eu crio para dentro, eu crio um movimento comigo, com a minha essência feminina, com a minha maior polaridade. E eu te ensino o que é voltar para o seu feminino, habitar o seu corpo. E a gente fica assim, essa live vai ficar gravada, ela vai também para o nosso grupo, para quem não viu, ver. E às 7 horas eu solto a meditação do desafio, né? Voltando para o seu feminino. Um beijo para quem viu, para quem ficou, para quem não ficou, vê gravado. Um beijo, boa noite.